Salve galera! O tema do vídeo de hoje é social liberalismo e pós-política. Antes de começar propriamente o tema do vídeo de hoje, como sempre, cumprindo a tradição, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Sua contribuição é fundamental para a gente manter o nosso trabalho. Então vamos começar destrinchando esses conceitos. Primeiro, no Brasil, o melhor trabalho de análise e de crítica do social-liberalismo é o livro do professor e camarada Rodrigo Castelo, que está aparecendo aqui na tela. Se vocês não acharem um livro para comprar no site da Expressão Popular, esse livro é fruto da tese de doutorado do Castelo, então vocês acham isso na internet. O que é basicamente o social-liberalismo? É uma estratégia, uma política da burguesia mundial que foi formulada e divulgada a partir dos seus órgãos de hegemonia global como FMI, Banco Mundial, fundações como a Ford Foundation, a Fundação Rockefeller, a Open Society, que é a instituição do George Soros, e por aí vai, que é uma formulação que basicamente é o seguinte: frente à crise de legitimidade do programa neoliberal puro, se incorporou demandas de igualdade social, de políticas públicas de redução da pobreza e da miséria, debates sobre reconhecimento e combate às opressões, até ideias, inclusive, de aumento de participação popular na administração pública. Só que tudo isso a partir de um prisma liberal que não questiona, não coloca em debate as próprias contrarreformas neoliberais. Então é como se o neoliberalismo fosse aquele projeto de terra arrasada do capital de contrarreformas. Depois que você opera todas as contrarreformas no interesse da burguesia interna e internacional, vem um projeto que se propõe a manter todas e cada uma das contrarreformas da burguesia, mas incorporando demandas historicamente da esquerda, só que despidas de radicalidade e qualquer perspectiva de transformação estrutural, seja na perspectiva reformista ou revolucionária. Então, um exemplo básico. Temos que acabar com a pobreza? Sim, temos que acabar com a pobreza. Mas em vez, por exemplo, de uma transformação radical no sistema tributário, com imposto progressivo, aumento do imposto sobre a herança, consumo de luxo, lucros e dividendos e por aí vai, o que a gente faz? A gente faz um programa social focalizado que vai dar por mês R$80 para uma família miserável e vai inserir ela em algum programa de microcrédito, e a partir daí a gente vai reduzir a pobreza, porque com R$80 por mês, com R$100 por mês, pelo índice de pobreza do Banco Mundial, essa família saiu da miséria absoluta, saiu da pobreza, saca? Então você deixa de colocar em debate as transformações fundamentais da sociedade, da economia, da política, para pensar em microsoluções que não questionem e não interfiram na lógica de mercado, portanto na lógica liberal. Isso é fundamental porque, frente ao governo Bolsonaro, que cabe lembrar, o governo Bolsonaro ele não foi eleito pelos comunistas. Ele não foi eleito pelos socialistas, ele não foi eleito pelos anarquistas. Ele foi eleito fundamentalmente pelo apoio da burguesia e suas expressões ideológicas, né? Como os liberais. Os liberais brasileiros votaram em peso no governo Bolsonaro. Para se desgarrar do governo Bolsonaro e não fortalecer nenhum tipo de perspectiva de esquerda, vários jornalistas, inclusive jornalistas que têm uma postura reacionária, como o caso da Vera Magalhães, como o caso do Reinaldo Azevedo, adotaram uma postura social-liberal. Então, eles falam que são contra racismo, contra machismo, defendem o meio ambiente, defendem a ciência, defendem a educação, defendem a administração pública eficiente, participação popular. Só que tudo isso dentro de um quadro político que não debate nenhum tipo de solução estrutural para os problemas, antes o contrário, e que ao mesmo tempo faz uma demonização das esquerdas, particularmente das esquerdas radicais, dos comunistas, dos socialistas, dos anarquistas. Então, na visão deles, você usa o que se chama de teoria das ferraduras, e eu uso aspas na teoria, porque isso não é teoria de absolutamente porra nenhuma, e como diria João Carvalho, quem usa ferradura é jumento, né? A teoria das ferraduras é uma versão vulgar da abordagem da filósofa alemã Hannah Arendt, no seu livro As Origens do Totalitarismo, livro, inclusive, aqui abro um parênteses aqui, recebeu uma crítica muito boa e indispensável do filósofo Domênico Lossurdo. O nome do artigo é Para uma Crítica da Categoria Totalitarismo, disponível na internet, e que eu vou colocar aqui no link. Então veja, essas figuras todo santo dia estão
dizendo que a esquerda radical é igual aos bolsonaristas, aos militantes da extrema-direita, estão todo dia atacando Hugo Chávez e Nicolás Maduro, estão todo dia colocando o bolivarianismo como se fosse igual ao bolsonarismo, como forma inclusive de combater a esquerda radical, e todo dia colocando as propostas, os debates, as reflexões da esquerda radical, particularmente dos marxistas, como falta de diálogo. Então, é basicamente a ideia do seguinte, a gente tem um problema que é um governo de extrema-direita, né? O problema do governo de extrema-direita não são os interesses objetivos das frações burguesas que ele representa. Sabrina gravou um vídeo muito bom mostrando que por trás da suposta irracionalidade das medidas e debates de Bolsonaro e do seu governo tem interesses objetivos que estão sendo atendidos das diversas frações do capital. Eu não vou repetir o que Sabrina falou, vou colocar o vídeo aqui, está aparecendo na tela, que vale muito a pena. Então, ao invés de debater os interesses objetivos, debater o governo Bolsonaro como uma expressão da ofensiva burguesa e da crise capitalista, se trata o governo como uma mera irracionalidade, fruto de um radicalismo, e radicalismo é sempre ruim, e que do outro lado tem um radicalismo de esquerda que é igualmente ruim, que a gente precisa defender a razão, a ciência e a democracia. E aqui entra o segundo vetor do problema, que é uma ideia de pós-política. O termo pós-política circula muito no debate sociológico da teoria política há muito tempo, na academia e na militância, e a Sabrina Fernandes, que eu acabei de citar, no livro dela Sintomas Mórbidos, ela faz um debate muito interessante sobre pós-política. Eu vou ler um trecho do livro de Sabrina, para vocês perceberem com as palavras dela o que é a pós-política. Aí fala Sabrina, que inclusive o subtópico do capítulo é o que é pós-política. Aí diz Sabrina: a pós-política é um tipo de despolitização que age no campo do senso comum como forma de pós-ideologia, no qual assuntos relacionados a status políticos, social e econômico são efetivamente gerenciados. Esse gerenciamento dá a impressão de que não há luta ou disputa de projeto a ser feita. Isso quer dizer que a disputa influenciada diretamente por posições ideológicas é rejeitada, ou seja, o fazer da política torna-se subordinada a uma presumida imparcialidade atribuída a tecnocracias e aos especialistas esclarecidos. Aí em seguida Sabrina cita um trecho do Slavoj Zizek, que eu não vou ler, e continua. A pós-ideologia, é claro, é uma farsa altamente ideológica, criada para legitimar tanto posições conservadoras do senso comum, exemplo, escola sem partido, quanto visões neoliberais de eficiência e governança de mercado, sob a presunção de neutralidade, exemplo, propostas do Banco Mundial para serviços públicos. Ou seja, os caras estão efetivamente dentro de um campo político, que é o campo do social-liberalismo. Defendem uma concepção de um capitalismo com plena economia de mercado, uma democracia burguesa, de um Estado burguês, mas assimilam elementos simbólicos e de linguagens classicamente colocados no campo de esquerda, como a ideia de que é necessário igualdade social, como a ideia de que é necessário participação popular, que é combater as opressões. Só que assimilam essas ideias a partir, como eu disse, de uma perspectiva liberal. E negam que estejam defendendo um campo político. Colocam suas posições como se fosse mera razão, ciência, bom senso, política sem o fígado. Então, note, você falseia o debate político se colocando como não ideológico, defendendo uma perspectiva altamente ideológica e negando a própria essência da política, que é a conflitividade de interesses antagônicos ou divergentes. Então, quando a gente vai debater, por exemplo, as queimadas e a destruição ambiental do governo Bolsonaro, o debate é colocado: o governo Bolsonaro é anti-ciência, é por isso que o Pantanal está queimando. Então, calma. Então, quer dizer que antes, quando tinha o governo FHC, o governo Lula, o governo Dilma, não tinha queimadas, não tinha desmatamento? Os latifundiários se pautavam num discurso científico, que eles estavam fazendo melhoramentos genéticos, aumentando a produtividade a partir dos estudos da Embrapa. Então antes não tinha desmatamento, antes não tinha militante do MST assassinado, antes não tinha liderança camponesa assassinada, antes não tinha liderança quilombola assassinada para a expansão do latifúndio. É isso mesmo? Ah não, Jones, mas agora tá pior. Tá pior. Sabe por quê? Porque a gente vive uma ofensiva burguesa, uma ofensiva reacionária da classe dominante e do imperialismo. Então tudo tá pior, sim. Só que o fato de tá pior não significa que o problema seja a forma ideológica que justifica essa ofensiva atual.
Então note, até 2017, mais ou menos, o latifúndio, chamado de agronegócio, ele justificava sua ofensiva a partir da ideia de que ele é científico, moderno, ele é tech, ele é pop. A partir de 2017, 2018, se usa um discurso de negação da ciência, das evidências científicas, dos dados de mudança climática. Num caso como no outro, você tem formas diferentes de fazer política dos latifundiários defendendo seus interesses econômicos, políticos, objetivos. Então o problema não é anti-ciência em si, embora isso seja um problema da forma do combate. O problema é a existência do latifúndio. Só que você tem a extrema-direita defendendo com unhas e dentes o latifúndio, é claro, e você tem esse campo social liberal. Você tem os Reinaldo Azevedo, as Gabriela Priori, as Vera Magalhães, os Felipe Neto, o próprio biólogo Atila, o divulgador científico. Então você tem essa galera dizendo que o problema não é o latifúndio, o problema é só ser anti-ciência. E o que a gente tem que fazer? Defender um político, um partido que é pró-ciência. O Luciano Huck, ele é pró-ciência, não é? Ah, ele é. O FHC, pró-ciência? Claro que sim. A Tabata Amaral, pró-ciência? Claro. Então perceba, você nega a politização real do debate. Veja, porque politizar o debate não é falar bem da ciência, não é falar bem da razão, não é falar bem do bom senso. Politizar o debate é compreender os interesses objetivos que estão em conflito, como, porquê e de que forma, e a própria historicidade desses conflitos. Então você nega isso, você despolitiza, você reduz a política a uma dimensão técnica. Então parece que o problema é só a ausência de técnicos qualificados. É como se política não fosse uma relação de poder, e particularmente no capitalismo uma relação de dominação, e você apresenta como solução uma suposta política racional, sem o fígado, que não tem classe, que não tem interesses econômicos, que não tem conflitividade, que não tem na aparência ideologia. E aí como é que se nega esse debate? Você nega esse debate de maneira muito simples. Toda vez que alguma dessas pessoas é criticada, seja Castanhari, seja o próprio Felipe Neto, seja o Atila, seja a Gabriela Priori, reclamam de cancelamento, né? Então eu tô para ver um povo para reclamar mais de cancelamento do que branco de classe média e branco rico. Reclamam de cancelamento, falam que é falta de diálogo, né? Então a esquerda não sabe dialogar, a esquerda está perdida, a esquerda está desunida, a esquerda não tem rumo, e que a esquerda vai eleger Bolsonaro, ou vai reeleger Bolsonaro, ou vai eleger Sérgio Moro, enfim, vai eleger alguém da direita. Então todo mundo é responsável pela eleição de Bolsonaro, menos a burguesia, né, que patrocinou essa ascensão ao poder do bolsonarismo. Qual é o sentido desse expediente? É negar o debate. Você cria um campo ideológico de referência e tudo que for fora desse campo não pode existir. Porque a própria essência dessa ideologia é negar o conflito. Então eles fazem disputa política, porque eles estão todo dia, quando eles estão falando de frente ampla, quando eles estão falando de unir todo mundo, eles estão falando que todo mundo que é contra Bolsonaro deve ser abraçado, e por aí vai, eles estão fazendo disputa política, de tática política, de estratégia política. Só que toda vez que você chega com a crítica, e não importa se a crítica é educada, é polida, é estritamente teórica, toda vez que você chega com a crítica, se reclama de cancelamento, de falta de diálogo, de falta de debate e de radicalismo, porque é o sinal trocado com o bolsonarismo, que a extrema-direita e a extrema-esquerda são iguais. Percebeu como é que funciona? Então, o X da questão, quando teve essa polêmica toda do Felipe Neto, aí, quando ele se declarou de oposição, fez autocrítica do passado, e aí vários camaradas meus até gravaram vídeos, fizeram debate se Felipe Neto era ou não aliado, isso para mim é um falso debate. Ele é aliado de um campo social liberal, que está preparando terreno para uma figura como o Luciano Huck, que não precisa ser ele. Isso é importante. Quando você cria um campo político, você não precisa necessariamente que essa pessoa encarne esse campo político. Pode ser qualquer pessoa no mesmo perfil. Então o Felipe Neto, ele critica o governo Bolsonaro, ótimo. A maioria dessas pessoas que eu falei criticam o governo Bolsonaro, como o caso do Reinaldo Azevedo, ótimo, maravilhoso. Só que eles estão criticando o governo Bolsonaro em seus aspectos tópicos, não indo à raiz do problema, porque não interessa aí, não se deve ir, se deve ocultar a raiz do problema, e pensam como solução um social liberalismo. Então, no lugar
do Bolsonaro uma figura social liberal. Paralelo a isso, a gente combate com igual intensidade o Bolsonaro e a esquerda marxista para não deixar que nenhum tipo de proposta radical ganhe cada vez mais adesão de massas frente à barbárie e à destruição que o Brasil vive nessa ofensiva burguesa. Então essa é a malícia, a essência do social liberalismo e dessa pós-política. É reduzir política a uma espécie de razão quase que iluminista. Reduzir política a uma espécie de bom senso guiado por técnicos, por cientistas que sabem o que dizer, como se orientação científica, como se ciência não fosse determinada também pela política em vários e vários níveis. Essa própria ideia de, não, a pandemia ela foi partidarizada, politizou o vírus no Brasil. Porra, claro que tem que politizar. Porque frente à maior pandemia do século, as escolhas de como lidar com o vírus são escolhas políticas. A China e o Vietnã, por exemplo, fizeram a escolha política de preservar ao máximo a vida das pessoas. Aqui no Brasil se fez uma escolha política de garantir ao máximo o lucro da burguesia e foda-se as milhares de pessoas que morreram. Isso é escolha política. Seguir ou não as orientações da OMS, embora calcadas em avaliações técnicas, é sim uma escolha política, que envolve, inclusive, conflitos de interesses diferenciados. Então não existe uma política não política. Não existe uma técnica pura separada da política. Não existe uma ciência pura separada da política. Não existe um suposto bom senso ou uma racionalidade separado da política. Nada está fora da boa e velha luta de classes. Como diria Jaime Osório, a luta de classes ela não explica tudo, ela estrutura o todo. Então toda vez que você vê esse discurso de pós-política negando os conflitos, negando os interesses, negando a própria essência do debate da disputa política, saiba muito bem que essa pessoa, consciente ou não, é um soldado do campo do social liberalismo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de ativar o sininho, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, indicar esse vídeo para mais pessoas, olhar os cursos da classe esquerda, ouvir o Revolu Show, olhar os cupons de desconto que tem aqui na descrição do vídeo. Beijo e até a próxima.